E aí pessoal de Santa Catarina, tudo bom? Eu sou Guilherme Tillen, para quem não conhece eu sou o editor aí dos vídeos do eBird Santa Catarina, do nosso grupo. E esse aqui vai ser um tutorial sobre como fazer listas estacionárias, uma lista de percurso e uma lista casual. Esse tutorial vai ter um intuito de ensinar, né, o pessoal que não mexe tanto no eBird a ter um pouco mais de facilidade com a ferramenta. Não sei se dá para perceber, mas hoje aqui em Floripa está ventando bastante, o que dificulta um pouco a gravação desse vídeo. Ele vai sair com alguns problemas de áudio, muito provavelmente, mas é importante que vocês vejam como é que a gente consegue enriquecer a nossa lista. O vento que acontece hoje dificulta a passarinhada, é importante relatar nas 3 listas finais que eu vou fazer aqui hoje. É importante para enriquecer a lista colocar esses detalhes. Sempre, pessoal, que é muito importante a gente colocar esses detalhes, porque eles são mais valiosos para os cientistas, né, pesquisadores, que a gente coloque esses dados, tanto de hábito da ave, de hábito de código de reprodução e de acasalamento, se a espécie é vista com frequência no local, se faz muito tempo que ela não é vista. Para a gente terminar essas 3 listas, eu vou mostrar elas no computador para vocês, para mostrar como é que se adiciona os detalhes de mídia, de texto e de código de reprodução, que são muito importantes para enriquecer e valorizar a lista no final do dia, no final do seu dia de passarinhada, beleza? Fugindo um pouco do vento aqui, estou numa trilha aqui perto de casa e a gente vai tentar fazer uma lista estacionária agora. A lista estacionária, a gente não pode se mexer do local onde a gente está fazendo a lista por mais de 30 metros. Então eu vou ficar nesse pontinho aqui. Eu vou tentar ouvir e atrair algumas aves para essa lista. Lembrando sempre que quando a gente for utilizar o playback é para usar com parcimônia e tentar não atrapalhar muito o hábito da ave ou estressar o indivíduo, né? Das listas a gente vai para casa agora finalizar elas, colocar a localização, porque como a internet está ventando muito hoje, a internet está um pouco ruim, então eu não consegui finalizar as listas no meio da trilha, então a gente vai para casa e vai terminar elas lá. Então pessoal, essa aqui é a lista já completa, a lista de percurso. Então eu coloquei a quantidade exata de aves que eu vi de cada espécie. Então, é importante uma lista ser validada, uma lista ser bastante completa e válida, né, para pesquisadores, para cientistas, que ela tenha uma quantidade exata do número de espécies que você viu. Se você marcar o X, a lista ela não tem uma qualidade tão apreciada, digamos assim, para a pesquisa. Então aqui eu coloquei todas as aves que eu consegui observar e que eu tenho certeza que estavam lá. Que a gente consegue ver que o trajeto que eu fiz, que para falar a verdade ele até está incorreto. Eu não andei por essas ruas aqui, não tem como andar por cima das casas, obviamente, né? O meu caminho foi um pouco mais perto dessas árvores e dessa praça. Não foi no meio das casas, não foi no meio da rua, mas ele coloca mais ou menos aonde você acabou passando. E é importante aqui, pessoal, prestar atenção. Quando você vai e volta, você não contabiliza novamente as aves que você já contabilizou, né? Aquele percurso ali, eu obviamente passei diversas vezes pelos tapicurus, e então cada vez que eu passava por ele, eu repetia eles, justamente porque senão você vai ter um excesso aí de indivíduos, né, para a lista e vai acabar contaminando aí a lista. Aqui em editar data e esforço, a gente pode colocar o horário de início, a duração, aqui levou 19 minutos, a distância, aqui ele já contabilizou tudo, mas caso você não tenha uma internet na hora, ele não pode não contabilizar aqui a data ou a duração, se você quer mudar a duração ou a distância, para fazer aqui no data e esforço. E aqui no caso a gente pode selecionar a contagem de percurso, estacionária, histórica ou se foi uma observação casual. Nesse caso aqui foi uma contagem de percurso porque eu andei um trajeto ali do lado do rio e eu pude fazer a contabilização das aves.
Aqui também eu posso editar comentário, então eu vou colocar aqui, em torno de graus, ventava muito, as aves estavam ativas durante a observação. Beleza, agora a gente pode voltar aqui e fazer uma adição de mídia para as aves que a gente registrou. Então eu vou aqui abrir minha pasta e a gente vai colocar aqui as aves que eu consegui observar. Então tinha o pombo, o asa branca, que aqui, pessoal, a gente não precisa fazer aquele fotão para ser adicionado dentro do arquivo, do aplicativo. É só uma foto ilustrativa que você conseguiu fazer só para dizer que o bicho estava lá. Então aqui eu vou colocar o asa branca. Eu acabei não tirando foto do quero-quero. Aqui a gente tem a fragata. O biguá eu acabei adicionando. Socolor minhoco eu não consegui registrar, ele saiu voando. A garça branca grande eu consegui registrar, ela está aqui. João de Bal não tirei foto, nem Beguira. Tirei uma foto também, eles estavam brigando. Concluído, coloquei as fotos. Beleza. Aqui a gente consegue fazer algumas edições, que é editar a lista de espécie. A gente pode vir aqui e mudar alguma coisa que você possivelmente colocou errado. Por exemplo, eu coloquei o asa de telha. Eu coloquei um asa de telha, não tinha asa de telha. Na realidade, era um gaturamo que estava imitando o asa de telha. Então, eu vou colocar o gaturamo aqui. E a gente chega aqui na parte de adição de comportamento. Então, a gente pode colocar algumas coisas que a gente viu de interessante no editar lista de espécie. E coloca algumas coisas que a gente dos hábitos das aves que a gente viu. Então, a gente vai em adicionar detalhes, código reprodutor. Eu vou colocar aqui casal em habitat propício. Eu vou colocar aqui ave cantando presente 7 dias mais. Esse beija-flor aqui, esses beija-flores eu sei que eles ficam naquela pracinha ali sempre, eles estão sempre vocalizando, então eu vou colocar esse código aqui, que é ave cantando presente mais de 7 dias. Eu vou colocar a idade e sexo, eu sei que são 2 adultos, mas eu não sei o sexo, então eu coloco 2, sexo desconhecido. Eu vi 2 beija-flor tesoura, e aqui eu vou adicionar detalhe de uma fêmea e um macho adultos, porque eu vi o macho dançando na frente da fêmea. Então, o macho estava ali com um display para tentar alguma coisa com a fêmea. Aqui na fragata eu posso adicionar o detalhe de ave em sobrevoo, que, se eu não me engano, é o F. Em sobrevoo, a fragata obviamente não pertence a esse habitat aqui florestal, né? Então eu coloquei F em sobre, porque ela passou voando por cima. Aqui no biguá eu vou colocar detalhes, eu vou colocar que ele estava secando as penas, secando as penas, aproveitando o vento fora. Aqui a garça estava caçando no rio. Aqui no tapicuru eu vou colocar os detalhes aqui, né, de jovem, briga, o bando e um jovem. Depois de alguns minutos, pararam e começaram a forragear no rio. Aqui eu vou colocar uma coisa que é interessante, pelo menos para mim, que é gaturamo imitando asa de telha. Porque o asa de telha, costumava ter um asa de telha ali, como eu já monitoro o lugar há muito tempo, eu sei que havia pelo menos um casal com um jovem. E eu nunca mais vi esse casal com um jovem ali. Eu costumo ir ali bastante e nunca mais vi o casal no mesmo lugar ou forrageando. Então, eu não sei mais se eles estão ali, mas eu vi um gaturama imitando asa de telha. Realmente esse gaturama é dali, da área, e eu vi o asa de telha e imita o asa de telha. Então, vou colocar esse detalhe aqui. E aqui para mim uma descoberta bem interessante para mim, que eu não tinha registrado a saída 7 cores aqui no meu bairro ainda, nem no parquinho onde eu vou, na praça. Mas hoje eu vi uma saída 7 cores, uma única saída 7 cores, e eu percebi que tinha um comedouro ali também perto do centro comunitário. Então eu não sei se ela é residente, eu não sei se ela foi atraída agora para o centro comunitário, mas eu vou colocar
vou colocar alguns detalhes. Vou colocar um texto que a saíra estava próxima a um comedouro nas árvores ao lado do rio. Então, basicamente isso, adicionei os detalhes, eu vou guardar. E agora a gente tem aqui uma lista mais completa, com adição de detalhes, com adição de fotos, com adição de sexo de algumas aves que a gente... E ela fica uma lista mais bem documentada para ser utilizada por pesquisadores. Percebam que eu tentei, então, deixar ela num percurso não tão grande, um percurso curto e num tempo curto também, menos de 20 minutos. O ideal é entre 15 e 20 minutos uma lista, mas também elas podem levar até 1h30, dependendo de quanto você anda, né? Mas nesse caso aqui é um percurso curtinho, eu tentei deixar ela mais condensada possível. Agora falando um pouco sobre a lista casual que eu fiz no mesmo dia. Nesse caso aqui, uma lista casual, ela não é uma lista tão comprometida assim, que precisa de uma riqueza de detalhes tão grande. A lista casual, geralmente, a gente utiliza só para relatar uma espécie especificamente, no meu caso, né? E ela não é uma lista que deve ser levada muito a sério pelos pesquisadores, etc. Aqui, quando eu parei a minha lista de percurso, foi quando eu percebi, logo depois, 1 minuto depois, que havia o gaturamo verdadeiro imitando asa de telha. Então eu abri uma lista casual somente para listar o gaturamo verdadeiro. A pomba-asa branca estava vocalizando, alguns canários da terra também estavam ali ao lado, então eu coloquei os dois juntos. Mas é uma lista que eu coloquei somente para listar o gaturamo verdadeiro, que não tinha entrado na lista anterior. É uma lista também que tem um horário bem curto, né? Então, tipo, eu abri ela e já logo fechei em menos de 1 minuto, menos de 5 minutos. Não é uma lista tão séria. E eu não vou colocar nenhuma observação também. É uma lista que eu fiz somente para listar o gaturamo verdadeiro, que não tinha entrado na lista anterior, que agora eu corrigi. É uma lista que a observação é incompleta, né? Não é um quadro tão verossímil do que havia em volta. Havia em volta várias outras aves, mas eu coloquei ali algumas que eu só vi e consegui identificar ali na hora. A pomba-asa branca estava cantando no momento, então eu coloquei esses bichos, que é mais um recortezinho do curto período de espaço e tempo que eu tive ali na praça. E agora falando um pouco da lista estacionária, né? A lista estacionária, eu fiquei no local por 10 minutos e eu tentei ouvir e atrair algumas aves com playback. Diferente do que na lista de percurso, que eu fui listando as aves que eu via e ouvia durante o percurso. Aqui eu fiquei parado num espaço somente, que foi aqui no meio dessa trilha, certo? E enquanto eu estava aqui, eu tentei atrair as aves que não estavam vocalizando, inclusive, em volta. Somente o pula-pula estava vocalizando, mas depois que eu comecei a tocar o playback, algumas aves apareceram. Então foi violeta, o arapaço verde, tangará, a brasa de cabeça cinza, todas as aves que estão aqui. E aí a gente também vai colocar no meio da explicação aqui. Dia de fortes ventos, aves não estavam vocalizando, então colocar, utilizar do playback para atrair algumas aves. E aí a gente pode tirar aqui, adicionar das aves que a gente conseguiu fotografar. E eu consegui fotografar com certeza um tangará, o sabiá barranco. Vou até colocar outra foto aqui do tangará, esse aqui tá meio estranho, olhando de lado. Não consegui fazer foto do pula-pula, não fiz fotos do saí azul, não fiz fotos da campacica. A brasa de cabeça cinza ouvi rapidamente, ficou parado ali um tempo, o beija-fronte violeta também passou por ali. Basicamente é isso. Colocou as aves, a gente pode ir lá então e adicionar detalhes. Então, o beija-flor de fronte violeta era um macho adulto, o arapaço verde, o tangará, era uma fêmea adulta, sabiá barranco, um adulto de sexo guardar. Então tá aqui. Editei o local é um hotspot que eu solicitei para ser criado ali no meio do Monte Verde. E é basicamente isso, pessoal. Tem um outro detalhe que eu acabei esquecendo de informar para vocês.
Enquanto vocês estiverem fazendo a lista de vocês no dia 11, pode ser que alguma ave que vocês viram e não conseguiram foto, ou viram, fizeram foto, mas esqueceram de mencionar, não saia na lista final, não tem problema. A gente volta na lista no mesmo dia ou no outro dia. Você pode vir aqui em editar a lista de espécie e colocar uma ave que você esqueceu. Por exemplo, eu esqueci da caraúna. Havia uma lá, eu fiz foto dela. Então eu coloco a caraúna aqui, adiciono o detalhe. Eu vou colocar território mantido por 7 dias, porque esse indivíduo ele está sempre ali no território. E eu também esqueci da marreca nanaí no final. Haviam duas, um casal. Eu vou colocar aqui um adulto, dois adultos, um macho e uma fêmea, casal em habitat propício. Guardo e eu fiz fotos desses indivíduos, então eu vou colocar aqui em editar mídia, adicionar mídia, coloco a foto aqui, temos a marreca também. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado aí do tutorial, espero útil para vocês e que esse tutorial nos ajude a fornecer dados cada vez mais verossímeis, tanto no dia 11, nos Big Days, quanto ao longo da utilização da plataforma eBird, enquanto vocês utilizarem ou enquanto não aparecer uma melhor. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau, bom Big Day pra gente, valeu!